Marcos capítulo 5. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Marcos capítulo 5, nós vamos ler do versículo 25 até o 34, que diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, ou seja, desperdiçado, né? Nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, ou seja, ela dizia para ela mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes, ou pergunta, questiona, quem te tocou? E ele, olhando ao redor para ver a que isso fizera, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Feche seus olhos, vamos orar. Mas em meio à minha oração, eu gostaria que você também orasse. Eu gostaria que você não ficasse restrito à minha oração. Peça ao Senhor: Senhor, que nesta manhã eu não tenha limitação de entender aquilo que o Senhor tem para falar comigo. Senhor Jesus, dando continuidade, ó Pai, a este culto, nós queremos neste momento, após termos rendido louvores ao Senhor, queremos te ouvir, ó Deus. Mas não queremos apenas ouvir o que queremos ouvir o que precisamos ouvir da sua parte. Deus, tenha total liberdade, Deus, para falar conosco, a cada um à sua maneira. Deus, eu te peço que nesta manhã nenhuma pessoa, Jesus, nenhuma pessoa saia daqui sem que o Senhor fale com ela. Deus, eu sou um pobre pecador, eu sou apenas um instrumento seu, reconhecendo que de mim não há nada a oferecer. Mas eu creio que a tua palavra nunca volta vazia. Eu creio que assim como Paulo disse que ele plantou, Apolo regou, mas o Senhor é que dá o crescimento, eu creio que a semente liberada, que a palavra liberada nesta manhã, ó Deus, será lançada em terrenos férteis, para que no tempo certo, em nome de Jesus, essa palavra possa se fazer valer com poder e autoridade. Então, ó Deus, eu te peço, enquanto eu estiver ministrando aos ouvidos, que o Senhor possa ministrar na alma. Enquanto eu estiver ministrando aos ouvidos, que o Senhor possa ministrar nos corações. Enquanto eu estiver falando aos ouvidos, que o Senhor possa tocar no mais profundo do espírito dos teus filhos, ó Deus. E que nesta manhã seja uma manhã de cura, seja uma manhã em nome de Jesus de entendimento, seja uma manhã de revestimento, seja uma manhã de alinhamento, ó Deus, para que saiamos daqui um pouco mais alinhados na sua vontade e no seu querer, em nome de Jesus. E a igreja diga: amém. Meus irmãos, eu vou pedir gentilmente que vocês me emprestem a sua voz e que vocês ministrem uns sobre a vida dos outros. Você vai escolher um ou dois, da direita ou da esquerda, e você vai liberar um rumo profético sobre a vida do seu irmão nesta manhã. Joey, o que é um rumo profético? Como a própria palavra diz, rumo é direcionamento,
é caminho. Então nós vamos liberar sobre os nossos irmãos agora, sobre quem está atrás, na frente, do lado, um rumo profético do qual essa palavra irá nos direcionar. Você vai virar para o seu irmão com fé, acreditando, e você vai dizer para ele: meu irmão, se você souber o nome dele, diga o nome dele, você vai dizer: a fé que Deus te deu não anula o posicionamento que você tem que ter. Pode começar, vira para o seu irmão e diz: meu irmão, a fé que Deus te deu não anula o posicionamento que você tem que ter. Aleluias! Meu irmão Luiz, a fé que Deus te deu não anula o posicionamento que você tem que ter. Minha irmã Dani, a fé que Deus te deu não anula o posicionamento que você tem que ter. Minha irmã Helena, a fé que Deus te deu não anula o posicionamento que você tem que ter. Igreja, casa de oração, a fé que Deus nos deu não anula o posicionamento que nós devemos ter. Aleluias! Pode aplaudir, meus irmãos. Aleluias! Aleluias! Glória ao nome do Senhor Jesus. É uma palavra muito real, que muitas pessoas ignoram. Ao decorrer dos últimos anos, das últimas décadas, pode-se dizer assim, muitos líderes religiosos... Alguém está com calor aqui, gente? Pode ligar o ventilador aí, tá? Ao decorrer das últimas décadas... Não precisa ligar não, diaconisa Kátia, tá ótimo, obrigado. Ao decorrer das últimas décadas, muitos líderes religiosos, eles têm estimulado a fé dos seus liderados. Muitos deles têm exercitado a fé dos seus liderados com a intenção de hipervalorizar a fé. O que é muito bom, é muito válido, porque a fé é um dom de Deus dado a todo ser humano. Em Efésios 2:8, a palavra do Senhor diz que é um dom de Deus, e através da fé é que nós alcançamos a salvação. Mas entenda que quando eu digo que a fé é um dom de Deus a todo ser humano, isso depende desse ser humano direcionar a sua fé para Cristo ou não. Por isso que muitas pessoas creem em outras entidades, por isso que muitas pessoas creem em outras religiões, porque Deus liberou a fé para todos. Para todos. Por quê? Porque Deus sabia que em algum momento seria o caminho para termos acesso a Deus. Afinal, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus liberou a fé para todos, sabendo que alguns em algum momento se voltariam para Ele e se voltariam por intermédio da fé. Só que a fé, nos últimos tempos, no meio evangélico, propriamente dito, ela tem sido muito estimulada de um lado, e por outro lado, nós temos negligenciado o posicionamento que nós devemos ter. Nós colocamos tudo na conta de Deus, nós colocamos tudo na conta de Jesus, nós colocamos tudo na conta do Espírito Santo, como se eles fossem nossos secretários, como se eles existissem para nos servir. Não, nós é que fomos criados para servi-los. Eles são a trindade, nós somos servos do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então eu não posso colocar tudo na conta de Deus e negligenciar o posicionamento que eu devo ter. Hipervalorizar a fé é muito importante, se faz necessário. Mas muitos de nós hipervalorizamos a fé e começamos a bugar. Por quê? Porque a gente acredita que Deus vai fazer tudo, que Deus é o Deus do impossível, e realmente o nosso Deus é o Deus do impossível, mas o possível cabe a mim e a você fazermos. Só que as pessoas, elas olham, não, eu vou estimular minha fé, Deus vai fazer, Deus, e canta aquela música, né? Deus vai fazer uma coisa nova, e começa a acreditar, começa a estimular. Então a pessoa começa a ter uma fé fortalecida, uma fé robusta, uma fé sólida, mas não vê as coisas acontecendo nas suas vidas. Elas querem viver milagres,
mas não vê as coisas acontecendo, não vê a roda girar. E por quê? Porque se esquece que para movimentar os céus, nós precisamos nos movimentar aqui. Os céus, muitas pessoas dizem assim, os céus se movimentam ao nosso favor, e isso é legal, é bom de se ouvir, mas eu gosto de dizer que os céus, eles respondem os nossos movimentos. Então, à medida que nós vamos nos movimentando, à medida que nós vamos fazendo a nossa parte, Deus então vai nos abençoando. A palavra do Senhor diz em Jeremias 18, e isso é um pouco clichê, mas eu gosto de falar sobre isso, que a palavra veio a Jeremias e disse, Jeremias, levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá eu lhe mostrarei o que eu tenho para fazer, né, na sua vida, na vida de Israel. E quando Jeremias desce à casa do olheiro, ele vê o olheiro trabalhando nas rodas. Para nós que já entendemos e conhecemos muito bem, o material do olheiro é uma mesa, a qual tem uma roda embaixo que ele movimenta com os pés, para que a roda de cima responda, para que a roda de cima se movimente, e ele tem a possibilidade de edificar e de moldar o vaso. Então entenda, Deus está esperando você se movimentar embaixo, para que os céus respondam ao seu movimento. Aleluias, aleluias. E você espera Deus fazer o impossível, e Ele faz o impossível. Gabriel, mesmo o anjo Gabriel, em Lucas capítulo 1, versículo 37, ele diz para Maria, que para Deus não há nada impossível, e realmente não há nada impossível, mas o possível cabe a mim e a você. Nós precisamos alocar, nós precisamos alinhar a nossa fé com posicionamento. Nós não podemos hipervalorizar a fé e negligenciarmos o posicionamento que nós devemos ter diante dos problemas, diante das aflições, diante da doença, diante da morte, diante da separação, diante do desemprego, diante dos diversos problemas que nós temos no dia a dia. Os problemas acontecem com todos. Da mesma forma que uma pessoa não cristã, ela fica desempregada, o cristão também fica. Da mesma forma que a pessoa não cristã passa por um acidente, o cristão também passa. Da mesma forma que uma pessoa não cristã, ela é acometida por diversos problemas, o cristão também passa. A diferença é que nós, ao contrário deles, precisamos nos posicionarmos, precisamos exercer a nossa fé sem negligenciarmos o nosso posicionamento. E é isso que nós vamos aprender hoje com a mulher do fluxo de sangue. É uma passagem muito conhecida, muitos de nós já conhecemos, mas Deus sempre tem algo novo para acrescentar. Versículo 25 diz assim: e certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Versículo 26, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido ou desperdiçado, gasto, né? Tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Essa mulher, a qual a palavra não dá um nome específico, como nós já bem vimos, ela passava por um problema há 12 anos. O fluxo era comum entre as mulheres como até hoje, né? O nome fluxo, ele só veio ser alterado e passou a ser um momento, né, que nós já entendemos e conhecemos muito bem a nomenclatura, aquilo que cabe para os dias de hoje. Só que o normal, no período bíblico, que até hoje, é que esse período fosse em, no máximo, 7 dias. Só que essa mulher não. A palavra do Senhor diz que o fluxo dela se manteve por 12 anos. Por quantos anos? Por quantos anos? 12 anos, essa mulher com fluxo liberado, ou seja, era uma morte lenta. Ela estava morrendo há 12 anos, ela estava padecendo.
E a palavra do Senhor diz, no livro de Levítico 15, 19, que toda mulher, no seu período de fluxo, ela deveria ser afastada da sociedade, ela deveria ficar como se fosse em quarentena. Por quê? Acreditava-se que neste período do fluxo, ela se tornava uma mulher impura. Então, tudo aquilo que ela tocasse, se tornava impuro. Se eu mesmo tocasse numa mulher nessas condições, eu me tornava impuro. Por esse motivo, que quando a mulher ela se aproxima de Jesus, com receio de tocar nele, ainda escravizada pela cultura da época, ela prefere tocar na veste, porque ela acredita, se eu tocar nele, eu vou contaminar ele. Esse é o pensamento dela. Então eu vou tocar na veste. Se ele tem poder mesmo, eu quero ver o poder dele se manifestar através do único meio que eu vou arrumar, e eu vou sair de lá abençoada. Então veja que ela, no natural, é cerca de 7 dias, mas não 12 anos. E se durante 7 dias a mulher ela ficava à parte da sociedade, imagina 12 anos. 12 anos essa mulher sem receber um abraço da mãe. 12 anos essa mulher sem cantar parabéns. 12 anos essa mulher sem sentar numa mesa para celebrar o Natal. 12 anos essa mulher sem celebrar a Páscoa. 12 anos essa mulher sem receber um abraço. 12 anos num cativeiro. E talvez você possa olhar e possa se ver exatamente nessa situação. Talvez o seu problema não seja o fluxo de sangue, seja um outro problema, que você se vê aprisionado, que você se vê aprisionada durante anos, durante meses, durante décadas. São traumas, são receios, são medos que você traz com você, que não te impede de prosseguir, que não te impede, que te impede de ser uma pessoa livre. Mas da mesma forma que Jesus passou na vida dessa mulher, Ele vai passar aqui hoje. Ele reservou a data de hoje para passar aqui para te encontrar. Aleluias! Há 12 anos essa mulher padecia desse mal, e a palavra diz no versículo 26, que ela já havia padecido com muitos médicos, ela já tinha investido, ela já tinha gasto praticamente tudo que ela tinha, e ainda assim ela ia de mal a pior. Nesse versículo a gente vê que, por mais que ela estivesse investindo, ou seja, tendo um posicionamento, como eu mencionei, e é o que a gente vai continuar falando, mas nada dava certo. E você pode dizer, mas Joey, você falou que por mais que Deus tenha dado a fé, a gente não pode negligenciar o nosso posicionamento. Essa mulher, ela não teve posicionamento ao decorrer desses anos? Teve. Ela investiu, ela pagou, ela acreditou. Só que o problema dessa mulher é que ela acreditava nos homens, na capacidade humana. A fé dela até então não havia sido direcionada para Jesus. A palavra do Senhor diz em Jeremias 17:5, maldito é o homem que confia em outro homem. Só que esse outro homem não é exatamente no relacionamento fraternal. É a palavra que está dizendo, maldito é o homem que confia na capacidade humana, que deposita a sua esperança, que deposita a sua fé na capacidade humana, quando nós devemos depositar e investir tão somente em Jesus de Nazaré, porque o homem em algum momento ele vai falhar, um homem em algum momento ele vai faltar, um homem em algum momento ele vai dar para trás, mas Jesus não. Jesus ele se mantém íntegro, Jesus ele se mantém de pé, Jesus ele se mantém em honra. Então aqui a gente vê ela investindo tudo, dando tudo que ela tinha, mas infelizmente não tendo o resultado esperado. Por quê? Porque confiava na capacidade humana. Ela tinha fé, porque ela acreditava, ninguém vai investir se não acreditar. E a gente acredita através da fé. Amém? Ela dava, ela pagava, ela custeava o seu tratamento e nada adiantava. E a palavra diz que ela só ia de mal a pior. Talvez você esteja vendo a sua vida indo de mal a pior e não entende. É justamente pelo fato de você não estar direcionando a sua fé a Jesus. Você tem um devido posicionamento, você tem fé, mas a sua fé não está direcionada na pessoa certa, que é Jesus.
Versículo 27, a palavra diz assim: ouvindo falar de Jesus, ou seja, ela ouviu falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. No versículo 27, quando a palavra diz assim, ouvindo falar de Jesus, isso aponta diretamente para testemunho. As pessoas no período da Bíblia, você há de convir que em diversos momentos a gente vai ler que a multidão falava de Jesus, que Jesus estava passando e as pessoas comentavam sobre Jesus. Jesus mesmo, certa vez, ele disse para algumas pessoas que ele curou: não fale nada, porque ainda não era o momento dele ser perseguido, né, pelo povo que até então iria capturá-lo para levá-lo para a cruz. Então ele falava: não fala nada, mas era impossível deixar de falar. Como que uma pessoa, um paralítico, ele está ali há anos e ele recebe a cura e ele não vai falar? Como que uma pessoa cega há anos recebe a visão de volta e não vai falar? É impossível você receber Jesus, você ter Jesus passando na sua vida e você não falar. E isso aqui deixa muito claro, ouvindo falar de Jesus, ou seja, as pessoas testemunhavam sobre Jesus, as pessoas falavam que Jesus curava, as pessoas falavam que Jesus libertava, as pessoas falavam que Jesus ressuscitava mortos. E qual é a diferença desse Jesus de antes para hoje? Nenhuma. A diferença está em nós, que deixamos de testemunhar. A diferença está em nós, que falamos que Jesus curava e deixamos de falar que Ele ainda cura. Nós falamos que Jesus libertava e deixamos de falar que Ele ainda liberta. Nós costumamos falar que Jesus ressuscitava e deixamos de falar que Ele ainda ressuscita. Jesus é o mesmo, o Deus é o mesmo, de eternidade a eternidade Ele é o poder, Ele é a fonte de poder. Ele não é restrito a uma determinada região, Ele não é restrito a uma determinada classificação de pessoas. Ele ainda pode, Ele ainda é. Aleluias! Cabe a nós testemunharmos livramentos, testemunharmos portas abertas, testemunharmos libertação, testemunharmos cura, testemunharmos salvação. Aleluias! Então o texto, no versículo 27, continuando, diz que ela veio por trás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Ao lermos os evangelhos, nós vamos perceber que por onde Jesus passava, Ele sempre levava consigo, ou seja, pessoas, né? Elas começavam a seguir Jesus, por conta dos grandes prodígios que Jesus fazia. Então, sempre que Jesus ia de uma cidade para outra, Jesus carregava uma multidão com Ele, uma multidão necessitada, uma multidão curiosa, uma multidão que o amava. Então eram pessoas diferentes, mas tudo aquilo, num conjunto, se tornava uma multidão. E essa mulher, ela teve de romper a multidão. Quando a gente para estudar os evangelhos, a gente vai ver, por exemplo, que em Marcos 2, não precisa abrir, em Marcos 2, logo nos primeiros capítulos, fala sobre o paralítico de Cafarnaum. Um paralítico que é levado a Jesus, até a casa onde Jesus estava, só que havia uma grande multidão, inclusive na porta, que o impediu de entrar na porta. Então os seus amigos pensaram: a gente não vai voltar atrás, vamos dar um jeito. E o que eles pensam? Vamos colocar ele pelo teto. Então eles incluem o paralítico pelo teto. Eles romperam a multidão, eles deram o jeito deles para chegar até Jesus. Em Marcos 10 também não precisa abrir, vocês podem anotar. Marcos capítulo 10, do 46 ao 52, nós vemos o cego Bartimeu. Jesus estava passando em Jericó e o cego Bartimeu, ouvindo que Jesus por ali estava passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão impedia de chegar
até Jesus, havia uma barreira, havia uma multidão, e o cego não parava de gritar. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a voz daquele homem chegou até os ouvidos de Jesus, rompendo a multidão. Um outro caso é o próprio Zaqueu, que a nossa pastora Bel pregou alguns finais de semanas atrás. Em Lucas capítulo 19, do 1 ao 10, nós vemos Zaqueu, que soube que Jesus iria passar. Ele vai até o local onde Jesus então passaria, só que lá ele encontra uma multidão. Zaqueu era de baixa estatura, ele fica desesperado: eu quero ver, eu quero conhecer, e aí ele vai passar, eu tenho que dar um jeito, eu preciso fazer alguma coisa. Quando de repente Zaqueu vê uma figueira e sobe na figueira para ver Jesus. Então entenda que em diversos momentos na Bíblia, a multidão, ela é muito presente. E o que significa a multidão? A multidão significa os conflitos da vida. O que significa a multidão? A multidão significa fofoca, a multidão significa perseguição, a multidão significa os diversos problemas que eu e que vocês têm na vida de vocês. Mas cabe a nós arrumarmos uma forma de rompermos essa multidão e encontrarmos Jesus. Os amigos do paralítico em Cafarnaum, eles deram um jeito, colocaram o paralítico pelo teto. O cego Bartimeu, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Zaqueu subiu numa figueira. Eu não sei o que você está fazendo, mas Deus está falando: posicione-se, porque você vai me encontrar atrás da multidão. Não permita que a multidão te paralise, não permita que a multidão te estacione, não permita que a multidão possa estacionar o seu ministério, a sua vida. Não. A multidão faz parte para você provar o poder da sua fé e do seu posicionamento. Aleluias! E a palavra diz, no versículo 28, porque dizia, ou seja, ela creu: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aqui a gente vê essa mulher exercitando a sua fé. Aqui ela está fazendo o que muitos de nós fazemos: exercitar e vivenciar o presente de Deus, ou seja, o dom que Deus deu a todos nós. Só que veja que, através dessa fé, ela teve uma estratégia. E que estratégia é essa? Eu preciso me encontrar com ele e tocar. Essa estratégia exigia dela posicionamento. Ela precisava se posicionar. Ela teve fé e obteve a estratégia. Mas do que adiantaria ela exercitar a fé dela, ter a estratégia e se manter em casa? Adiantaria alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não? Então veja que muitos de nós temos fé, muitos de nós recebemos estratégias do Senhor, mas não executamos por falta de posicionamento. Posicionamento muitas das vezes vai nos expor. Posicionamento muitas das vezes vai doer. Posicionamento muitas das vezes vai nos afastar. Posicionamento muitas das vezes vai trazer pesadelos. Mas se você se posicionar na forma a qual Deus está designando para a sua vida, tudo será bem feito. E aqui a gente vê na vida dessa mulher, aqui quando ela tem um entendimento e ela vai ao encontro de Jesus, eu vejo que está escrito no livro de Tiago 2,26, quando Tiago diz: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então não adianta nada eu e vocês, nós termos fé, a nossa fé trabalhada, fortalecida, edificada às quartas e aos domingos, e nós não nos posicionarmos. Não adianta de nada, nós só estaremos vindo aqui em vão, Aleluia, mas não vamos ficar somente na mulher do fluxo de sangue não, eu vou voltar daqui a pouco para ela, mas eu vou relatar um pouco mais através da palavra. No livro de Juízes, capítulo 13, nós vemos o nascimento, né, Deus anunciando que traria Sansão, né? O anjo aparece para Manoá, não precisa abrir não, porque é todo o capítulo, tá, meu irmão Rafael? É todo o capítulo de Juízes 13.
O anjo aparece para Manoá, para a mãe, para a esposa de Manoá, perdão, que veio a se tornar a mãe de Sansão, e o anjo diz: olha, você tem o ventre cerrado, mas o Senhor ele vai te abençoar e você vai gerar. E aquela mulher, ela fica tão feliz com aquela notícia, que ela corre para o seu marido, Manoá, e fala para Manoá: esposo, me apareceu um homem, um anjo do Senhor, e ele me disse que eu vou gerar. E Manoá de imediato ele faz uma oração, Juízes 13, mais precisamente no versículo 8, Manoá ora ao Senhor, mas Manoá não ora duvidando, Manoá exerce a sua fé e vira e fala: Senhor, eu te peço, manda novamente o homem para dar a nós as instruções de como deveremos lidar com o bebê. E o que eu vejo através dessa oração de Manoá? Primeiro, ele acreditou, ele não duvidou. Quando a mulher ela vem e diz: marido, um anjo, um homem me apareceu dizendo que eu vou gerar, Manoá poderia ter dito: Senhor, manda um homem para confirmar se realmente é verdade que ela vai gerar. Mas não, Manoá diz: Senhor, manda o homem novamente para nos dar instruções de como nós deveremos, de como nós deveremos cuidar desta criança. Aqui eu vejo Manoá exercendo a sua fé e pedindo ao Senhor: Senhor, me ajude a ter o devido posicionamento. Eu já creio, porque eu creio que o Senhor é o Deus do impossível, mas agora eu preciso saber como eu vou me posicionar. Existem muitas pessoas que infelizmente estão perdendo as suas bênçãos, não por não acreditarem, mas por não saberem se posicionar. Recebem o emprego, a porta é aberta, mas deixam de se comportar como deveriam, deixam de se posicionar e acabam perdendo o devido emprego. Entendem? No livro de 1 Samuel, no capítulo 17, nós vemos Davi também se posicionando na guerra contra os filisteus. Davi chega até o campo de batalha, Davi não está entendendo nada. Os soldados de Israel, todos eles ali posicionados com medo de Golias e conjecturando, para que vocês entendam, é como se Davi tivesse chegado e tivesse dito assim: o que está acontecendo aqui? O que houve? Aí os soldados disseram para Davi: tem um gigante ali chamado Golias que está enfrentando, está zombando de nós e nós estamos orando para que Deus mande alguém para nos salvar. E eu vejo, eu consigo idealizar isso na minha mente, Davi dizendo assim: vocês estão com muita fé e pouco posicionamento, vocês acreditam, mas vocês não se posicionam, porque Deus ele não vai mandar, ele já mandou, e o guerreiro são vocês só precisam exercer a sua fé com posicionamento. Posicionamento esse que nem o rei teve. Daí Davi diz: vamos lá, eu vou e faço. E todos começam a não entendem nada. Como assim um garoto, um jovem vai lutar contra o gigante? Mas eles mal sabiam que aquele jovem já sabia adequar a fé com o posicionamento. Aleluias! Na palavra de Deus, ainda falando de Maria, em Lucas 1, mais precisamente no versículo 34, o anjo Gabriel aparece para Maria e fala: tu és agraciada, você dará luz a um menino e ele se chamará Jesus, ele será o Salvador, como nós já bem sabemos. E Maria, em algum momento, no versículo 34, ela vira e diz: e como isso se dará? A intenção desse como isso se dará não é uma intenção de dúvidas. É uma intenção de tipo: como eu devo me posicionar, porque eu ainda não conheci varão. Ou seja, aqui ela está falando: qual vai ser a minha parte? Qual vai ser a minha atitude? Qual terá de ser o meu posicionamento? Você disse que Deus ele é o Deus do impossível, amém. E agora, a minha parte, o que eu tenho que fazer? Será que nós temos perguntado para o Senhor o que nós devemos fazer? Aleluias! De um lado nós vemos pessoas alinhando a fé e o posicionamento, mas a Bíblia não traz apenas esse tipo de pessoa. A Bíblia também traz pessoas que tinham fé, mas que infelizmente tiveram um péssimo posicionamento. A começar, por exemplo, por Elias. Em 1 Reis 19, mais precisamente no versículo 4, a gente vê Elias pedindo a morte.
No capítulo 19, Elias pede a morte, mas no capítulo 18, Elias fez uma grande demonstração de fé, acreditando que Deus poderia respondê-lo com fogo, e Deus assim o fez. Mas no capítulo 19, Elias pede a morte. Ou seja, fé ele tinha, mas por um momento ele pega a fé dele e redireciona, tira a fé dele de Deus e colocou a fé dele naquilo que Jezabel tinha dito sobre ele, que iria matá-lo. E ele deixou aquela palavra dominar a sua mente, dominar a sua alma, dominar o seu espírito, a ponto de pedir a morte. Depois nós vemos também Abraão. Pode deixar o Silvio com esse daqui, obrigado. Vemos também Abraão. Abraão é conhecido por todos popularmente como pai da? Só que até Abraão, em um determinado momento, ele desalocou a fé que ele tinha em Deus e colocou a fé nele próprio. Abraão era portador de uma promessa, como eu e você, amém? Quem crê aqui nas promessas do Senhor? Aleluias. Abraão, ele estava debaixo de uma palavra, ele estava vivendo uma promessa, só que a promessa era tardia, a promessa não acontecia, ele não via as coisas acontecendo, até que no capítulo 16, ele dá ouvidos à necessidade de Sarai, e ele permite colocar no seu relacionamento Agar. Então veja que até Abraão, o pai da fé, em um determinado momento mostrou a sua humanidade, mostrou que ele é tão falho como eu e como vocês, tirando a fé que ele tinha em Deus e direcionando nele mesmo, achando que ele obteria o resultado, e obteve. Só que isso é o que a teologia chama de teoria pragmática. O que é a teoria pragmática? É quando você dá mais importância ao resultado do que ao processo. E aqui Abraão, ele não se deu conta de que para Deus mais importante era o processo do que o resultado. A matemática, a matemática, existe uma regra que é a tal prova real. Quem conhece aqui essa regrinha? Eu não sei se hoje em dia ainda existe. A tal da prova real, que é um caminho inverso, né, para saber se o caminho que você percorreu para chegar ao resultado foi o correto. A prova real, quando a gente trazia o resultado para a professora ela não ficava feliz com o resultado, ela ficava feliz quando ela via o processo. Assim é Deus em nossas vidas. Não adianta a gente querer apresentar o resultado, Deus quer ver o processo. Abraão achava que ter um filho, ele estaria realizado porque o resultado estaria em suas mãos, mas não, Deus estava interessado no processo. Deus está perguntando para mim e para você, quais são os meios que nós, que eu, que vocês, nós temos percorrido para chegar ao resultado? Será que nós estamos efetivamente no processo dado por Deus ou num processo motivado por uma necessidade? Aleluias. Versículo 30, lá voltando para a mulher do fluxo de sangue, o texto diz: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Isso aqui é meio clichê, é meio mamão com açúcar, porque a gente vê sempre pregadores, né, e é muito comum, é muito verdade, pessoas dizendo que muitas pessoas iam ter com Jesus, esbarravam, estavam ao lado, mas somente a mulher tocou. Na verdade, isso é uma verdade, mas eu entendo de uma outra forma. Eu entendo que essa mulher, ela foi focada. Muitas pessoas estão aqui hoje, mas vieram talvez por vir, mas existem aquelas que vieram focadas. Existem aquelas que levantaram hoje pela manhã e disseram: aconteça o que acontecer, eu vou na igreja Casa de Oração Nova Aliança, porque eu sei que Jesus vai passar por ali e eu vou tocar nele. Aleluia, isso é foco, isso é determinação, é você sair de casa crendo, é você sair de casa executando a sua fé e somando a sua fé ao seu posicionamento. Aleluia, e os discípulos perguntam, aqui tem muitas pessoas, e o Senhor diz: quem me tocou? Em meio a tantas pessoas, Jesus sabe quando você o toca por uma necessidade.
Jesus sabe quando a gente toca, quando a gente acessa Ele de uma maneira diferenciada. Veja que no meio de toda a multidão, a mulher ela veio por baixo. Ninguém viu, mas Jesus a viu. Ninguém contemplou, mas Jesus contemplou. Jesus está falando, eu só preciso que você se aproxime. Eu não sei se você vai vir por cima ou por baixo, mas não deixe de vir, porque eu estou aqui para te receber, para te atender. Versículo 32, e olhava ele, ou seja, Jesus olhava ao redor para ver quem havia feito isso, né? Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Versículo 34, e ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Veja que quando ela se aproxima de Jesus para ser curada, para tocar nas vestes dele, ela se abaixa, né? Ou seja, justamente com medo de ser apedrejada, de ser recriminada, ela vai por baixo e toca ali na orla de Jesus. Aqui, né, no final, a gente vê que ela assume o que ela fez e ela se prostra, né, diante do Senhor novamente. Veja que esse ato de prostrar é um ato de reconhecer a soberania de Jesus, reconhecer quem de fato Ele é. E isso até hoje, né? Quando a gente chega diante de uma autoridade, quando eu digo autoridade, eu diria militar, os reis, rainhas, é normal que você faça um ato de reverência, né? Eu, por exemplo, com a minha mãe e com meu pai, quando eu vou dar bênção, eu abaixo a cabeça e dou bênção, beijo a mão e tudo mais. Até com meu irmão mesmo, quando nós nos cumprimentamos, é feito dessa forma. Então veja que é um ato de reverência. A primeira vez que ela se aproxima de Jesus, ela se abaixa por uma necessidade. Na segunda vez, ela se abaixa por reverência. Só que, infelizmente, muitas pessoas têm se aproximado de Jesus mais por necessidade e não por reverência. Porque depois, quando levantam, seguem as suas próprias vidas e não se mantêm no caminho de Cristo. E a minha oração é que hoje você possa se abaixar, você possa se debruçar, você possa render reverências ao Senhor, não por uma mera necessidade. E se for, amém. Porque aqui o texto está dizendo que o que trouxe ela até Jesus foi a necessidade dela, como a minha, como a sua. Mas a permanência tem que ser em reverência. A permanência tem que ser por amor, tem que ser por relacionamento. No 34 a palavra diz assim: a tua fé te salvou. Quando Jesus diz a tua fé, não é a fé que Deus liberou para todos, não, é a fé em Cristo. Aqui é como se Jesus estivesse dizendo: por você ter acreditado em mim, você se salvou. Então que hoje nós possamos sair daqui nesta manhã acreditando que sim, Deus ele tem o poder para fazer todas as coisas, acreditando que sim, o Senhor ele é o Deus do impossível, que nós devemos sim exercitar a nossa fé, mas nós não podemos negligenciar o nosso posicionamento. Faça uma reflexão sobre a sua vida. Talvez você esteja cobrando por demais de Deus e não esteja se dando conta que muito do que você gostaria de viver você não está vivendo, não é por falta de fé, é por falta de posicionamento. Posicionamento, como eu já bem disse, requer determinação, requer sacrifícios. Posicionamento muitas das vezes traz lágrimas, traz dor, mas se você se posicionar na vontade de Deus, o resultado será sempre de vitória. Então que nesta manhã você possa refletir. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.